Bom, pessoal, a gente vai falar aí, né, segundo ponto da revisão, que é animação linear e animação não linear. O que que acontece, né? Ah, Quando a gente está pensando em um movimento real, né, um movimento natural das coisas, a gente não tem aí uma aceleração constante, né? Não é um movimento linear, onde fica sempre tudo na mesma velocidade, na mesma intensidade, né? Então, dentro da animação, né, um objeto está parado, ele ganha movimento, então ele acelera, né? Ele vai pegar uma velocidade e depois essa velocidade vai baixar, né? Então, para a gente poder fazer isso, parecer que as nossas animações sejam mais reais, né? Existem algumas coisinhas que a gente precisa fazer dentro do software, tá? Então, para isso, né, a gente vai recapitular lá, entrar no software, já vir em janela, espaço de trabalho e redefinir a animação, para a gente estar todo mundo junto aí. Vou criar uma nova composição, vou manter essa composição aqui no 1920 por 1080, que é o que a gente já tem. Vou dar um OK aqui, tá? Vamos criar aí para a gente poder ver isso de uma maneira mais fácil, tá? Eu vou pedir para vocês criarem aí ah, 4 elipses, tá? Então, a primeira elipse, né? Eu vou criar todas do mesmo tamanho, ó. Vou colocar aqui 250 por 250 pixels, tá? Vou vir aqui com a ferramenta de seleção. Vou vir aqui em janela alinhar, tá? Vou alinhar ela ao topo ali e ao canto esquerdo. Para eu não me perder, né, eu vou colocar aqui cada uma de uma cor, então eu vou renomear também aqui, ó, renomear vermelho, tá? Aí vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou colocar uma segunda cor, pode ser o verde, tá? Então renomeei aqui verde. De novo, Ctrl C, Ctrl V, azul. Precisa renomear sempre, vai por mim. É bom, porque quando a gente começa a aumentar aí o tamanho da animação, o tamanho de elementos da animação, se eu não sei em qual camada eu estou trabalhando, fica bem difícil para eu trabalhar, tá? E aqui eu vou terminar com o amarelo. Opa, esse amarelo tá meio igual ao verde ali. Vou vir aqui, amarelo, certo? Então, eu vou alinhar esse amarelo aqui por baixo. Vou selecionar todos eles, ó. Aqui é legal distribuir camadas, então ele vai distribuir eles por igual ali, tá? Para um ficar a mesma distância do outro, tá? Então, eu vou vir aqui, nomear amarelo, ok? Vou mudar a corzinha aqui também da exibição deles, ó. Então, vermelho, verde, azul, já tá calciano aqui, tá? E o amarelo, fica mais fácil para eu visualizar, tá? Então eu vou, para a gente entender melhor como é esse lance da aceleração, tá? Eu vou animar eles de uma ponta à outra da minha tela, tá? Vou diminuir aqui, ó, e vou voltar, né? Então na metade do tempo eu vou até a ponta de lá e vou voltar. Então vamos aqui, ó, eu vou vir até o 15 frames, 1 minuto e meio aqui, ó. Então vai dar mais ou menos aqui, tá? Eu posso movimentar uma de cada vez na posição, ou posso selecionar todo mundo aqui, ó, pressionar o P, né, marcar a minha posição lá no começo, tá? Onde eles estão começando, andar até a metade e colocar eles, vou usar o alinhamento para jogar eles lá do outro lado, tá? Então aqui, ó, a minha composição, então vou jogar ele lá, tá? Vou andar com ele novamente até o final e jogar meu alinhamento de volta ali. Então ele vai fazer esse movimento aqui, né? Então a gente repara que eles saem na mesma velocidade, voltam na mesma velocidade. Isso
dentro do que é natural, isso não acontece, né? Porque as coisas aceleram quando elas começam a movimentar, né? E depois elas têm um tempo para que elas mantenham essa aceleração e essa aceleração cai, tá? Como que a gente vai fazer para mexer nisso, tá, gente? Olha só, a gente vai selecionar os meus keyframes, tá? Que estão aqui. E vai vir nessa opçãozinha aqui, ó, que chama editor de gráfico, tá? E ele vai abrir para mim esses gráficos aqui, tá? Aqui no gráfico, ó, eu vou procurar aqui, seleciono o tipo de gráfico que eu quero, o gráfico de velocidade, tá? Então, opa, selecionei mais de um de referência, de velocidade. Então aqui ele mostra, né, o que está acontecendo com a minha bolinha. Ela vai até o meio, ó, e volta, tá? Eu vou pegar apenas um deles, tá? Vou pegar o vermelho, né? Vou selecionar aqui, ó, vou voltar, selecionar os keyframes dele, tá? Só para a gente poder, eu vou clicar aqui novamente, então ele vai aparecer aqui para mim, ó. Então eu vou mexer na velocidade dele, ó. Então eu estou dizendo que ele está começando ali em 1000 pixels, né, e terminando lá em 0. O que isso ele vai fazer? Ó, ele vai começar mais rápido e vai desacelerar no final. Então olha como é que ele já vai começar um movimento diferente das outras bolinhas. Ó, ele vai e volta, né? Ele vai mais rápido, ou seja, ele está sendo começando com uma aceleração muito alta e voltando lá no final, tá? Eu posso vir aqui também, ó, e colocar que ele vai começar do zero e terminar no zero. E por igual essa aceleração aqui, ó, deixar meu gráfico perfeitinho. Então ele vai começar devagar, acelerou e terminou, tá? Então é isso aqui. Como eu fiz só na metade, né? Eu vou fazer no outro cara aqui. Da mesma maneira, ele vai bater e vai voltar, tá? Então esse gráfico de aceleração aí vai ajudar bastante a criar essa ideia de uma animação mais real, né? Então ó, ele vai, acelera, volta, vai, acelera, volta. Bom, vamos mexer um pouquinho nesse gráfico aqui para ver as diferenças, tá? Vou pegar aqui agora o verde, tá? Vou selecionar o meu gráfico aqui, ó. E nele eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pegar e vou criar um pico de animação aqui, ó. Onde ele vai estar muito rápido, depois muito devagar, né? Então eu vou criar esse pico aqui também, né? Muito rápido, depois muito devagar. Igual. Então vamos ver como é que ele vai se comportar aí, né? Então olha só, ele vai muito rápido, para. É como se eu jogasse ele muito forte e tivesse alguma coisa, um atrito, por exemplo, numa caixa de areia e tal, que segurasse ele, tá? Vamos pegar aqui agora o azul, certo? E nele a gente vai fazer outra possibilidade aqui também, tá? Vamos pegar esse gráfico dele e vamos fazer ao contrário, né? Então, ele vai começar muito devagar, né? E depois ele vai cair rápido, né? Então, vamos dizer que você esteja jogando uma bola para cima, né? Ela vai mais devagar, quando ela volta, com a força da gravidade, ela vai descer mais rápido, ó. Então, eu tenho essas diferenças aí. O amarelo, ele ainda continua ali com a velocidade constante, tá? Então, vamos mexer nele aqui, beleza? Vamos clicar aqui nele e vamos ver uma outra possibilidade aqui, ó. Vamos fazer um pico bem grande até o meio aqui, ó. Só para a gente criar outro tipo de coisa aí. Então, do zero, ó. Então, vamos deixar o pico dele bem no meio. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Isso aqui também. Para a gente ver como ele se comporta, tá? Então, o pico do segundo tá bem mais íngreme, né? Então, ele deve fazer uma coisa na hora de vir e outra na hora de voltar. Então, isso aqui, ó. Então, tá? A gente vai mexendo aí, tá? Para a gente relembrar que todos eles estão no mesmo tempo de animação, certo? Só que eles têm, a gente vê até que ele mudou os ícones aqui, tá? Ele vai ter atenuações de curvas diferentes, tá? Atenuações de aceleração, tá? Isso serve para várias coisas. Então, se eu for fazer uma bola quicando, né?
Ela bate no chão com força, levanta e cai. Bate no chão, levanta e cai, né? Então, a gente vai mexer nessa linha de aceleração, beleza? Eu vou criar uma outra composição aqui, tá? Deixa eu salvar isso aqui como aula 2 pra gente. Arquivo salvar, aula 2. Vou colocar aqui aceleração, tá? Pra gente saber aqui. Uma outra coisa que é importante a gente saber é isso aqui, ó. Vamos criar uma nova composição, tá? Como composição 2. Vou criar aí um novo círculo, beleza? Aqui, opa, tirei o shift antes da hora, tá? Vou criar um círculo aqui. Vou colocar com 200 por 200 pixels. E vou alinhar ali, ó. Ferramenta de seleção, alinhei à direita e abaixo, tá? Vou criar uma animação aqui, ó, P de posição simples, então ele vai vir aqui com 10 segundos, na metade do tempo ele vai lá para o outro lado, certo? E na outra metade do tempo ele volta para esse lado. Basicamente o que a gente fez ali no outro, né? Então ele está aqui fazendo isso, não vou mexer na velocidade ainda, tá? Ele está fazendo isso de uma maneira linear. Agora eu quero que ele faça uma curva, uma parábola, né? Então o que, que eu vou fazer, ó? Que eu não quero esse movimento reto linear, eu quero que ele faça, que ele desenhe uma curva, como se ele estivesse indo lá em cima e voltando, tá? Se eu simplesmente ver aqui, né, como a gente já viu, e adicionar um ponto lá em cima, ele vai fazer isso, opa, tem que ser aqui, e adicionar um ponto lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma linha reta, tá? Mas eu quero um movimento mais suave, eu quero um movimento curvilíneo, né? Para ele fazer como se realmente eu estivesse arremessando essa bola e depois ela voltasse rolando reta aqui, né? Então, o que, que eu vou fazer, ó? Na ferramenta aqui, caneta, eu tenho a ferramenta de converter vértice, né? Então, ele vai converter o vértice de uma linha para uma curva, ó. E eu vou puxar essa parábola aqui, eu posso fazer isso, né, dos dois lados, né? Ó, vou puxar aqui, quero só esse ponto, eita. Vou puxar esse cara aqui, depois eu arrumo o outro. Tá? Para que ele faça esse movimento aqui, tá? Então eu vou jogar ele para cima e ele vai descer e voltar reto, né? Então olha só, ele vai fazer essa curva, ó, e ele voltou. A curva e voltou. A curva e voltou, tá? Se eu quiser fazer ele voltando curvilíneo, eu também posso, né? Então se eu quiser fazer um outro efeito aqui, vamos voltar ele em curva, ó. Ixi. Então, vou voltar esse cara aqui, ó. Então, vou dizer que eu vou fazer duas curvas diferentes, tá? Ele vai se jogar do mais alto, ó, e voltar mais baixo. Então, tá fazendo esse movimento aqui. Com tudo isso, eu ainda posso adicionar, depois que eu fiz esse movimento que eu quero aqui, do círculo, tá? Eu posso mexer na aceleração dele. Eu vou acabar voltando demais aqui. Deixa eu ver, fazer... não vai. Deixa eu voltar aqui. Voltar ele para cá. Apertei Ctrl Z demais aqui, né? E vou mexer na minha curva aqui, tá? Então, olha só, né? Joguei, voltou rolando aí, tá? E aí, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, vou mexer na velocidade aqui, né? Então,
na aceleração. Vou selecionar eles, vir no gráfico de aceleração. Então vamos pensar, a minha bolinha ela vai ser arremessada com bastante força, e aí ela vai ganhar velocidade, e depois a velocidade dela vai cair. Tá? Então ela vai ganhar velocidade, e a hora que ela estiver bem no alto, a velocidade dela vai cair. Então ela foi arremessada com bastante força. Eu vou deixar aqui 1000. E aí aqui ela vai cair. E depois ela vai vir aqui, ó, rolando, tá? Então vamos ver esse movimento aí, ó. Caiu, voltou rolando, bateu. Na verdade aqui teria que ser o contrário, né? A velocidade dela tá alta. A gente vai fazer isso aqui. Ele vai rolar com mais intensidade no começo. Então ela foi, caiu, voltou. Então a gente vai mexendo nisso aqui para ter essa questão da aceleração, né? E também do movimento circular. Outra coisa que é legal a gente fazer, ó, é ativar essa opção aqui, que é o desfoque de movimento, tá? Então ela vai estar aqui, ó, são as opções que eu tenho, né? Eu vou ativar o desfoque de movimento, ele vai criar um rastro na minha movimentação ali, ó. Então ele deixa um pouco mais real, ó. Então ele vai criando um rastro, né, do meu movimento ali. Se eu tiro ele, ele fica seco, ele não cria esse rastro, tá? Então sempre ele deixa um pouquinho pesado a animação, mas ele é importante para criar esse movimento aí, beleza? Então aqui a gente falou de aceleração, das linhas de movimento, né, deixar uma animação mais suave, né, não tão linear, né, e mais usando as curvas de aceleração e a curva do movimento para a gente criar efeitos visuais aí, tá? Só uma última coisa, ó, vou abrir aqui um outro arquivo, né? Se a gente quisesse, por exemplo, fazer, vou criar um sol, né? Vamos dizer assim, um sol, né? Vou criar uma outra coisa aqui, o planeta Terra. Então, vou pintar ele de azul, né? Olha só. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma órbita em volta da Terra aí, tá? Só com a posição, né? Primeira posição, aí eu vou andar um pouquinho, né? Segunda posição aqui, ferramenta de seleção, certo? Vou para a terceira posição aqui. Na quarta posição. E volto para o começo. Então, olha só, né? Ele está aqui, só que ele está uma órbita reta, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar todo mundo aqui, ó. Vim aqui na ferramenta de curva aqui e vou criar uma nova órbita para ele aqui, tá? Ó, aqui eu vou conseguir fazer essa órbita da Terra vindo e volta do Sol, né? Posso ajustar aqui a velocidade, certo? Para que ela fique mais ou menos constante no caso da órbita. Ou posso criar algum efeito aqui com a minha aceleração, né? Então vou pegar aqui e subir essa aceleração, descer a outra, né? Então vou deixar a Terra meio maluca aí, tá? Fazer coisa bem forçada aqui para a gente entender para onde vai cada um desses movimentos, né? Então vamos lá. Tentar mais alto, mais leve, né? Então tipo,
Eu vou criando aí esse tipo de animação, tá? Que depois vai servir pra gente para um monte de coisa. Beleza? Até mais.